Boa noite, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas. Que a paz do Mestre Jesus possa fazer morada em nosso coração, em nossa mente, em nosso ser. Iniciamos o nosso Evangelho da noite de hoje com a seguinte mensagem do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, narradas por Ramiro Gama, intitulado Uma Pergunta da Terra e uma Resposta do Céu. Nosso caro confrade Flávio Pereira sentia-se apreensivo com as visitas aos irmãos enfermos, portadores de moléstias contagiosas, tanto mais que recebia frequentemente a advertência de familiares e de confrades: olha lá, cuidado, senão você acaba adquirindo a moléstia contagiante do irmão visitado. Indo a Pedro Leopoldo na sessão do Luiz Gonzaga, fez a pergunta: diante da necessidade de assistência direta a um irmão nosso em humanidade, que é portador de uma moléstia contagiosa, como a tuberculose, a lepra, como devemos proceder? E o Chico recebeu do bondoso Dr. Bezerra a resposta: cremos que a higiene não deve funcionar em vão. Por isso mesmo, não vemos qualquer motivo de ausência do nosso esforço fraterno junto aos nossos enfermos, a pretexto de preservarmos a nossa saúde, de vez que, também de nós mesmos, temos ainda pesados débitos para resgatar. Evitar o abuso é dever, mas, acima de quaisquer impulsos de autodefesa em nossa vida, prevalece a caridade com seu mandamento de amor, sacrifício e luz. Bezerra de Menezes. E mais não fora preciso. Fica então a mensagem para os que se apavoram, diante das doenças, que atrapalham o serviço em andamento, que deixam de cumprir o real dever em nome da autodefesa. Vamos lembrar o que nos disse Bezerra de Menezes, que a higiene é necessária e ela já é a nossa própria autodefesa. Ele diz que ela não deve funcionar em vão. Então, reflitamos quando estamos por algum motivo ou por medo, abandonando as nossas tarefas. O Evangelho da noite de hoje segue o capítulo 1, o item 11, mas apenas uma nota de rodapé. Na nota, nós vamos encontrar o seguinte: Santo Agostinho vem, por acaso, modificar aquilo que ele ensinou? Não, seguramente. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não podia ver como homem. Sua alma liberta percebe claridades novas e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Quando na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. Mas, quando uma nova luz se fez para ele pôde julgá-las com maior clareza. É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos íncubos e súcubos, bem como o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe parece em toda a sua pureza, ele pode, sob certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Ao proclamá-lo hoje, nada mais faz
do que conduzir-nos a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos que se encontram numa posição semelhante. Santo Agostinho nasceu ali pelos anos 354 depois de Cristo, né? Ele era um professor de retórica. Antes disso, ele teve uma vida muito desregrada. Como os jovens da época, ele tinha uma vida muito voltada para os prazeres. Embora tendo a sua mãe, que foi considerada pela igreja como santa, né, Santa Mônica, sua mãe que sempre orava e pedia por ele, tinha muita preocupação com a vida que ele levava. E eles se vangloriavam das aventuras sexuais com mulheres e homens. Então ele foi um homem do mundo, né? Foi um homem muito dado às coisas mundanas, aos prazeres do mundo. E depois que ele se converte, né, ele escreve a sua obra mais famosa, denominada Confissões, exatamente relatando tudo o que ele viveu e a conversão dele, que acontece também como Paulo, né, na estrada de Damasco, Saulo, onde Jesus o adverte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele também, em determinado momento, ele diz: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. É quando ele acorda, né, quando ele desperta. Então, a nota daqui do Evangelho segundo o Espiritismo faz a seguinte pergunta: Santo Agostinho vem por acaso modificar aquilo que ensinou? E a resposta é não. Mas como os outros, ele passa a ver com os olhos do espírito, o que não podia ver como homem. Então, no Espiritismo, ele vem trazer já toda uma visão bem repaginada da vida após a vida, né? A alma dele agora está liberta das claridades, não mais as impressões do cristianismo da época, mas já ideias avançadas, né? Na Terra, ele julgava as coisas segundo o conhecimento que ele possuía, que ele era um teólogo, era um filósofo, era um professor de retórica, né? E aí, quando ele se converte ao sacerdócio, aí é que ele começa a mudar, né? Ter a sua visão modificada. Então, ele revisou também a crença referente aos espíritos íncubos e súcubos, porque ele acreditava que eram demônios que se apossavam dos homens na terra e mantinham relações sexuais com as mulheres e vice-versa. As mulheres eram os demônios femininos e os homens eram os demônios masculinos, né? E a gente sabe que isso acontece não com a denominação de demônio, mas espíritos que se relacionam com encarnados que são sexólatras e mantêm essa relação num processo mesmo, às vezes, de subjugação, né, de obsessão. E ele também havia lançado muitas críticas sobre a teoria dos antípodas, né? E aí, quando o cristianismo aparece para ele com toda a sua pureza, aí ele começa a rever alguns pontos e pensar de maneira diversa, mas sem deixar de ser um apóstolo cristão. Então não renegou a sua fé, mas passou a se fazer propagador do Espiritismo. E Jesus, conhecendo a sua alma e sabendo da sua evolução, o colocou junto à equipe que veio ajudar na codificação, né? Então hoje o que ele fez no Espiritismo, o que ele vem trazendo de mensagens, trazendo uma interpretação bem mais sã e mais lógica dos textos. E isso acontece não somente com ele, mas com outros espíritos, né? É isso que vai dizer a nota do item 11, referente a Santo Agostinho, que foi um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Isso depois da sua conversão e depois de muito amadurecer no plano espiritual. Boa noite, amados irmãos, prece e fluidificação de nossas águas.
Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia, alimentados pelo Teu divino Evangelho de amor por todos nós, venho pedir-te, juntamente com meus irmãos, a fluidificação de nossas águas. Em nossas casas, nos hospitais, nos reservatórios, nos rios, que sejam fluidificadas e que ao ingerirmos sejamos agraciados com fé, coragem, esperança, amor, para assim servir ao nosso próximo. Que essas águas fluidificadas lave todo o nosso ser, levando todo o mal que adoece nosso corpo físico e mental. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.